Senado aprova a medida provisória dos ministérios no limite do prazo e evita derrota para Lula no Congresso. Presidente Lula nega a reforma ministerial e diz que Arthur Lira não pediu comando de ministérios. E você vai ver também. Lula confirma a indicação de seu advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. PIB do Brasil cresce 1,9% no primeiro trimestre, puxado por disparada da agropecuária. Ataque aéreo da Rússia contra a Ucrânia deixa 3 mortos, incluindo uma criança. Da Vinci e Michelangelo ganham vida em nova exposição imersiva em São Paulo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Senado aprovou hoje a medida provisória que reestrutura a esplanada. A versão votada, que partiu da Câmara dos Deputados, gera perda de atribuições aos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e dos Povos Indígenas. O texto, que definiu a estrutura do Executivo Federal, agora precisa de sanção presidencial. O texto, encaminhado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado pelos senadores por 51 votos favoráveis, 19 votos contrários e 1 de abstenção. A aprovação ocorre a pouco mais de 10 horas do prazo limite para a medida provisória perder a validade e após um dia da mobilização dos parlamentares para evitar uma derrota em meio a um ambiente negativo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira, precisou entrar pessoalmente nas negociações para reverter o quadro desfavorável na Câmara dos Deputados. Lula se reuniu com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, além do líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Com a nova estruturação do governo, foi estabelecido 31 ministérios no atual governo, ante os 17 da gestão de Bolsonaro e 6 órgãos com status de ministério ligados à presidência da República. Desses 37 atuais, 13 já existiam, 19 surgiram de desmembramentos, 2 foram renomeados e 3 criados. Uma das novidades do texto original da MP em relação às estruturas anteriores é a criação, pela primeira vez, de um Ministério dos Povos Indígenas. O presidente Lula negou hoje que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenha pedido o controle de ministérios do governo em troca da aprovação da medida provisória de reestruturação da esplanada. O petista ainda completou dizendo que Arthur Lira nem poderia pedir ministérios. Lula também descartou que fará uma reforma ministerial para atender ao pedido de partidos de centrão por uma nova articulação política e destacou que, a menos que aconteça uma catástrofe, e ele tenha que mudar de ideia. O Senado Federal aprovou hoje uma medida provisória que recria o programa Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600. A reedição do programa também tem adicional de R$ 150 por criança até 6 anos e R$ 50 para cada dependente entre 7 e 18 anos e gestantes. O texto vai para a sanção do presidente Lula. E o presidente Lula confirmou hoje a indicação de seu advogado, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. O advogado deve ocupar a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano. Especialista em direito criminal, Zanin ficou conhecido por seu trabalho na defesa de Lula em processos da Operação Lava Jato. Cristiano Zanin, de 47 anos, foi convidado oficialmente pelo presidente Lula na noite de ontem no Palácio do Planalto. Além dos dois, estavam presentes o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro da Justiça, Flávio Dino. Na tarde de hoje, o presidente Lula falou sobre a indicação de Zanin para a vaga no Supremo e não poupou elogios ao advogado. Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa,
mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Formado pela PUC de São Paulo, o advogado foi autor em 2021 do pedido de habeas corpus no STF, que resultou na anulação das condenações de Lula, após a corte ter reconhecido a parcialidade do então juiz Sérgio Moro. A anulação das sentenças restaurou os direitos políticos de Lula. Após a saída de Lewandowski da corte, o nome de Zanin era tido como favorito para substituí-lo. Lula sempre deixou claro que gostaria de escolher uma pessoa próxima a ele. As articulações do governo para a indicação de Zanin envolveram reuniões, jantares e até mesmo churrasco no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente. A partir de hoje, o ICMS único de R$ 1,22 sobre a gasolina começa a ser cobrado em todo o Brasil. A mudança vai aumentar o preço do litro do combustível na maioria dos estados. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O valor unificado do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços aumenta o preço do combustível em praticamente todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O cenário só é diferente no Amazonas, Alagoas e Piauí. Isso porque esses estados tinham a alíquota de ICMS superior a R$ 1,22 até ontem. E com essa redução que começa a vigorar hoje, para eles o preço da gasolina cai. Enquanto o Piauí tem a maior queda no valor do litro, Goiás e Rio Grande do Sul são os estados que mais sentem o impacto do ICMS fixo e têm os maiores aumentos. Segundo o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina no Brasil estava em R$ 5,26 na semana passada. E de acordo com a Petrobras, desse total, R$ 1,09 representa o ICMS médio no valor final do litro. Agora, se você vir algum posto cobrando um valor aí muito acima dessa média, você pode denunciar essa prática abusiva por uma nova plataforma criada pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. É a plataforma Mutirão do Preço Justo. E a Polícia Federal realizou hoje uma operação para investigar a suspeita de fraudes com kit de robótica em Alagoas. A empresa responsável pode ter gerado prejuízos de mais de R$ 8 milhões. A Polícia Federal cumpre 2 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão em uma operação sobre desvios em contratos para a compra de kits de robótica, com dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O caso teve origem após a investigação apontar que todas as aquisições em municípios de Alagoas foram assinadas com a mesma empresa, pertencente a aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. A PF investiga possíveis fraudes que podem ter gerado prejuízo de R$ 8 milhões e 100 mil reais. Os kits teriam sido contratados com recursos em boa parte das bilionárias emendas de relator do orçamento. A investigação começou ainda em 2022, quando Lira era responsável por controlar em Brasília a distribuição de parte desse tipo de verba. A fornecedora dos kits de robótica é a Megalic, que fechou contratos milionários de pelo menos 24 milhões de reais. A empresa é apenas uma intermediária e não produz os kits de robótica. O Tribunal de Contas da União já havia apontado a fraude nos processos de compra dos kits e suspendeu os contratos. A área técnica do tribunal identificou negociações no valor total de 189 milhões de reais para a compra dos kits. A relação levantada pelo TCU indica priorização a prefeituras de Alagoas e Pernambuco. E veja a seguir. PIB do Brasil cresce 1,9% no primeiro trimestre, puxado por disparada da agropecuária. E ainda, Da Vinci e Michelangelo ganham vida em nova exposição imersiva em São Paulo. Nós voltamos em instantes, até já.
Estamos de volta às 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Secretaria de Administração Penitenciária apura a fuga de um policial no complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. O agente, identificado como Marcos José Castro Rangel, teria fugido do local por um possível flagrante, já que havia uma inspeção com scanner corporal na unidade. Marcos levantou suspeitas ao voltar no carro onde teria deixado algo para depois ingressar na unidade e iniciar o dia de trabalho. No entanto, câmeras de segurança flagraram a movimentação suspeita. Na saída, homens foram atrás do agente para saber o que ele havia guardado no carro, mas ele arrancou com o veículo, chegando a quase atropelar os funcionários, incluindo o subdiretor da unidade. Policiais chegaram a perseguir o homem até a altura de Realengo, na Avenida Brasil, mas não conseguiram alcançá-lo. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que vai abrir uma sindicância para apurar o abandono de posto e a lesão corporal. O caso foi registrado na delegacia de Bangu. E a quadrilha de bate-bolas é presa na Baixada Fluminense. Na última quarta, os agentes saíram para cumprir 7 mandados de prisão e pelo menos 5 pessoas foram presas. O grupo de criminosos era do bairro de Nilópolis, na região da Baixada Fluminense. Os suspeitos usavam roupas de bate-bola para praticar arrastões. Câmeras de segurança do metrô na Zona Norte flagraram um dos crimes que ocorreu em fevereiro durante o Carnaval. É possível observar que a vítima de camisa vermelha tenta sair do roubo e acaba sendo agredida. Além das fantasias, os criminosos também usavam armas e o caso foi registrado na 39ª DP. Segundo a polícia, Patrick Souza dos Santos, de 22 anos, está foragido. Ele estava armado no dia do assalto. Os agentes ainda procuram pelas armas usadas no dia do crime. Os criminosos irão responder por crime de roubo majorado, porte de arma de fogo e corrupção de menores. E vereadores aprovam projeto de lei para a redução de folgas de guardas municipais. Na antiga gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, a folga dos guardas era de 12 horas trabalhadas e 60 horas de folga. Já no novo texto aprovado na Câmara por 34 votos a favor e 16 contra, a escala de plantão da categoria passa a ser de 12 horas trabalhadas e 36 de descanso. Na prática, a medida discutida na Câmara é para garantir mais agentes nas ruas sem a necessidade de contratações ou reajuste de salário por parte da Prefeitura. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Anderson, uma ótima noite para você. E olha só, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu no primeiro trimestre do ano. O IBGE informou que o resultado foi impulsionado pela agropecuária, que teve a maior alta em 27 anos. O PIB brasileiro cresceu 1,9% neste primeiro trimestre do ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores e bem acima das projeções do mercado. Em valores correntes, o Produto Interno Bruto totalizou 2 trilhões e 600 milhões de reais nos 3 meses. Segundo o IBGE, o resultado representa uma forte aceleração em relação aos números observados no último trimestre do ano passado, quando a atividade econômica registrou uma queda de 0,1%. O bom desempenho foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período, na maior alta para o setor desde o 4º trimestre de 1996. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu 4% e no acumulado dos 4 trimestres terminados em março de 2023, a alta foi de 3,3% na comparação com os 4 trimestres imediatamente anteriores. A agropecuária também teve um avanço de 18,8% na comparação anual. O IBGE destacou que o setor tem um peso de cerca de 8% sobre toda a economia do país. E as previsões para 2023 são de uma safra recorde de soja, com um avanço de mais de 24% na produção. Outro setor que também acelerou neste início de ano foi o de serviços, que cresceu 0,6% nos 3 primeiros meses em relação ao trimestre anterior. Nos últimos 3 meses de 2022, o setor havia registrado uma alta de 0,2%,
na comparação trimestral. E com o PIB mais forte, analistas devem revisar as projeções para o ano e já vem crescimento acima de 2%. O resultado melhor do que o esperado, surpreendeu analistas que estimam maior dinamismo da atividade econômica. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, na medida em que investidores digeriram a aprovação do projeto de lei que suspende o teto da dívida dos Estados Unidos por parte da Câmara dos Deputados norte-americana e repercutiram o resultado aí do Produto Interno Bruto brasileiro. A moeda norte-americana recuou 1,34% e encerrou o dia cotada a R$ 5,00 na venda. Vamos ver então que nos Estados Unidos a Câmara dos Deputados votou a favor da suspensão do teto da dívida com o apoio da maioria dos democratas e parte dos republicanos. O Congresso americano corre contra o tempo para definir como o governo irá quitar a sua dívida. Na Câmara, que é controlada pelos republicanos, o placar ficou 314 a 117 para enviar a legislação ao Senado, que deve promulgar a medida e levá-la ao presidente Joe Biden antes do prazo final de segunda-feira. Biden espera ter o projeto de lei em sua mesa a tempo de evitar um calote que prejudicaria a economia dos Estados Unidos e desestabilizaria os mercados financeiros mundiais. A medida, um acordo entre Biden e o presidente da Câmara, atraiu a oposição de 71 republicanos radicais. Isso normalmente seria suficiente para bloquear a legislação partidária. Mas 164 democratas apoiaram a medida e a aprovaram. A legislação suspende o limite de endividamento do governo federal até 1º de janeiro de 2025. Esse prazo permite, entre outras medidas, que Biden e o Congresso deixem de lado a questão politicamente arriscada até depois da eleição presidencial de novembro de 2024. E ainda falando sobre Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, de 80 anos, tropeçou e caiu hoje durante uma cerimônia na Academia da Força Aérea do país. O presidente Biden se virou para atravessar o palco e tropeçou nos últimos momentos da cerimônia. Um oficial da Força Aérea e 2 membros do Serviço Secreto ofereceram ajuda a ele. Biden é a pessoa mais velha a ocupar a presidência dos Estados Unidos e está concorrendo à reeleição em 2024. Seu principal oponente republicano, Donald Trump, completa 77 anos esse mês. O presidente dos Estados Unidos passou por exames físicos em fevereiro e os médicos afirmaram que a condição de saúde dele é boa para o trabalho. Falando agora sobre o conflito no leste europeu. A Rússia executou hoje um ataque aéreo contra Kiev que matou pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança. De acordo com as autoridades ucranianas, o ataque começou durante a madrugada local e também deixou ao menos 12 feridos. A ofensiva, que contou com mísseis de cruzeiro e balísticos, intensificou o pânico em Kiev, alvo de diversos ataques russos nos últimos dias. De acordo com autoridades locais, a região é alvo de um fogo ininterrupto das forças ucranianas. As tensões de Moscou com o Ocidente aumentaram após a Alemanha anunciar uma drástica redução do corpo diplomático russo em seu território, com o fechamento de 4 dos 5 consulados. Moscou criticou a decisão, que chamou de provocação impensada, e prometeu uma resposta justa. E de volta ao Brasil, olha só, Leonardo da Vinci e Michelangelo ganharam vida em uma nova exposição que começou hoje aqui em São Paulo. É isso mesmo, Ju. A mostra terá projeções das principais obras dos artistas e promete criar uma conexão entre as criações e os visitantes. Vamos ver. 2 símbolos renascentistas que não faziam a menor questão de trocar experiências, agora estão juntos na exposição imersiva Da Vinci e Michelangelo, As Farpas do Renascimento. A gente preferiu abordar os conflitos, por isso o nome As Farpas do Renascimento. A mais taxativa demonstração da rivalidade dos artistas teria ocorrido no início do século XVI, quando os dois foram convidados a pintar paredes opostas de um mesmo palácio italiano.
Diz a história que nenhum deles conseguiu concluir o trabalho, tamanha aversão que tinham um pelo outro, que até os impedia de estar juntos no mesmo ambiente. Quem diria que um dia eles, enfim, dividiriam o mesmo espaço? Aqui o talento de ambos os artistas se unem para que, por meio da tecnologia, os visitantes possam se sentir parte das obras em uma experiência sensorial que envolve visão, audição e até o olfato. Aqui a gente está com 6 ambientes, né? E todas as salas vão ter uma trilha sonora diferente, a trilha linda, super casada com a projeção. E a essência também, super casada com a projeção. A essência vai ser a mesma em todos os ambientes, a trilha sonora e as projeções vão mudar. Mudam de acordo com a história contada, o tempo vivido e a intensidade da arte em exposição, como a emblemática Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a criação de Adão, de Michelangelo. Ao todo, são 60 obras expostas para apreciação do público, que já pode esperar levar daqui uma memória afetiva. Vai guardar sempre, vai levar para a vida inteira essa experiência que tiveram. Inclusive com uma viagem no tempo, direto para o laboratório de Michelangelo, o artista cientista. É mais uma possibilidade que chega por meio da tecnologia. A gente fez uma pesquisa de mercado e viu que a melhor opção que a gente podia ter era o óculos de realidade virtual. Então optamos por fazer o óculos VR e transmitir o laboratório do Da Vinci e algumas obras também. A visitação tem duração de 1 hora e acontece de segunda a sexta-feira a partir de meio-dia, sábados e domingos a partir das 10 da manhã, no Shopping Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Para mais informações, acesse o site davincimichelangelo.com. Vai ser uma coisa linda e eu recomendo muito. Venham, gente, venham. Que bacana, hein? Uma ótima dica para o fim de semana. Muito bacana, pois é. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.